Hoje nós vamos ver esse livro fantástico, o seu prefácio, a que se pretende e uma nova série que começa nesse canal. Século XVI. Um furacão de mudanças sacode a Europa. A reforma protestante irrompe, questiona ritos, derruba certezas e desafia a própria autoridade do papado. Em resposta, a Igreja convoca um concílio supremo, uma assembleia destinada a restaurar a unidade, corrigir abusos e reafirmar a fé. O ano 1545. Em 13 de dezembro de 1545, no coração do Tirol italiano, inicia-se o Concílio de Trento. Mas o caminho do concílio não foi linear. Sessões foram adiadas, interrompidas por crises políticas, tensões religiosas, guerras, epidemias, dificuldades logísticas. O cerne do concílio era claro: reforçar o que havia sido abalado, reafirmar que as escrituras e a tradição caminham juntas, defender os 7 sacramentos, confirmar a transubstanciação, a presença real de Cristo na Eucaristia, defender que a salvação exige fé e boas obras e, acima de tudo, renovar o clero. Seminários passaram a ser criados para formar padres capacitados e íntegros. O concílio também impulsionou a liturgia, promoveu uma edição oficial da Bíblia em latim, a Vulgata Clementina, e reajustou práticas para unir a Igreja em torno de uma mesma fé. E como caixa de ressonância desse novo tempo surge o Catecismo Romano, também conhecido como Catecismo do Concílio de Trento, publicado em 1566, poucos anos depois do término do concílio, em que a fé católica se apresenta de forma clara, sistemática e acessível aos fiéis. Então, vamos começar a leitura introdutória aqui desse livro. Eu separei um trecho da carta Acerbo Nimis, de São Pio X, em que ele faz uma explanação aqui das consequências de não se ensinar a doutrina cristã. E começa assim, eu vou jogar aí na tela para vocês acompanharem junto comigo. Consequências de não se ensinar a doutrina cristã. Se é coisa vã esperar colheita em terra não semeada, como esperar gerações adornadas de boas obras, se oportunamente não foram instruídas na doutrina cristã? Donde justamente concluímos que, se a fé enlanguece ou enfraquece em nossos dias, até parecer quase morta em uma grande maioria, é porque se cumpriu descuidadamente ou se descumpriu de todo a obrigação de ensinar as verdades contidas no catecismo. Inútil será dizer, como escusa, que a fé nos foi dada gratuitamente e conferida a cada um no batismo, porque, certamente, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos enriquecidos com a posse da fé. Mas esta divina semente não chega a crescer e lançar grandes ramos se fica abandonada a si mesma e reduzida a atuar por virtude inata. Tem o homem, desde que nasce, a faculdade de entender, mas esta faculdade necessita da palavra materna para, como se diz, converter-se em ato. Também o homem cristão, ao renascer pela água e pelo Espírito Santo, traz como que em germe a fé, mas necessita do ensino da Igreja para que esta fé possa nutrir-se, desenvolver-se e dar fruto. Por isso escrevi o apóstolo: a fé provém do ouvir, e o ouvir depende da pregação da palavra de Cristo. E, para mostrar a necessidade do ensino, acrescentou: como ouvirão se não há quem lhes pregue? Romanos 10, 14. E agora eu vou ler para vocês o prefácio desse livro, né? E nos próximos vídeos eu pretendo adentrar aí realmente a doutrina propriamente dita. Começa assim: frutos alcançados com o estudo deste catecismo. Se pelos frutos se conhece a árvore, os frutos que este catecismo deve produzir hão de ser necessariamente abundantes e excelentes, já que é reconhecido universalmente por seu mérito relevante. O primeiro fruto que seu estudo deve produzir é a renovação das ideias e ensinamentos adquiridos no estudo da Sagrada Teologia. Por esta razão, o imortal Leão XIII
disse a respeito deste catecismo que era um precioso resumo de toda a teologia dogmática e moral. Pois bem, a quem não será sumamente proveitoso, depois de terminar o estudo da ciência sagrada, conservar sempre clara sua lembrança por meio de um precioso compêndio da mesma. É verdade que muitos, por causa de suas ocupações, não têm tempo para dedicar-se sossegadamente a um estudo tão proveitoso. Mas quem não poderia encontrar todos os dias alguns minutos para se dedicar a uma ciência tão necessária e de tão grande proveito, tanto para si mesmo como para quem está confiado ao seu cuidado? E ainda que existam muitos compêndios de teologia, qual como este é tão sabiamente escrito, tão claro e de tanta autoridade. Além disso, um dos principais encargos dos que têm o cuidado dos fiéis é o ensino catequístico. Esta é uma obrigação inevitável, necessária e de grande responsabilidade. Mas, para que o ensino catequístico seja proveitoso e frutífero, não basta uma noção geral e superficial dos dogmas divinos. Seu cumprimento exige preparo, estudo, conhecimento perfeito das verdades cristãs e das obrigações próprias de cada Estado. A necessidade dessa preparação é lembrada pelo Papa São Pio X em sua imortal encíclica Acerbo Nimis, com as seguintes palavras: mas não queremos que ninguém, em razão desta mesma simplicidade que convém observar, imagine que o ensino catequístico não requer trabalho nem meditação. Pelo contrário, exige mais que qualquer outro. É mais fácil achar um orador que fale com abundância e brilho que um catequista cujas explicações mereçam os maiores elogios. Todos, portanto, devem levar em conta que, por grande que seja a facilidade de conceitos e de expressão de que sejam naturalmente dotados, nenhum falará da doutrina cristã com proveito espiritual dos adultos nem das crianças, sem antes se preparar com estudo e séria meditação. Enganam-se os que, confiando na inexperiência e rudeza intelectual do povo, creem que podem proceder negligentemente nesta matéria. Ao contrário, quanto mais incultos os ouvintes, maior zelo e cuidado se requerem para conseguir que as verdades mais sublimes, tão acima do entendimento da generalidade dos homens, penetrem na inteligência dos ignorantes, os quais, não menos que os sábios, necessitam conhecê-las para alcançar a eterna bem-aventurança. Portanto, onde encontrar um livro mais adequado à instrução e formação daqueles que devem ensinar a doutrina cristã ao povo do que o Catecismo de Trento, oferecido pela Igreja a todos os párocos? Deveria este ser o livro favorito e mais apreciado de quem possui o dever de ilustrar o espírito dos ignorantes nas verdades religiosas e procurar a verdadeira regeneração da sociedade cristã, mediante o conhecimento das verdades da fé, as únicas que, ensinando ao cristão seus deveres, sua dignidade e seu fim sobre a terra, podem fazê-lo feliz neste mundo, mostrando-lhe o caminho da verdadeira felicidade pelo amor e obediência a seu Pai Celestial. É verdade que o próprio título, Catecismo para os Párocos, indica-nos a quem se dirige primeira e principalmente este livro, mas, devido ao interesse que os sumos pontífices mostraram, já desde sua publicação, de que fosse traduzido para as diferentes línguas vernáculas, manifestavam claramente não querer que fosse um tesouro reservado unicamente aos eclesiásticos, mas um tesouro para todos, um livro que, portanto, deveria estar presente em todo lar cristão. Um livro que o padre deveria consultar para imbuir nos mistérios da fé a seus filhos. Um livro que o professor deveria conhecer para educar seus alunos no santo temor e amor de Deus. E, definitivamente, o livro mais apreciado daqueles que, imitando o exemplo do Divino Mestre, querem mostrar a todos o caminho do céu e da verdadeira felicidade. Muitos livros foram escritos para ajudar catequistas seculares, mas afirmamos sem medo que este deveria ser considerado por eles sua primeira obra de texto, visto que não existe outra tão extensa, nem de tanta autoridade, nem tão recomendada pela própria Igreja.
Os que quiserem convencer-se de como são completos os diferentes tratados do Catecismo Romano, basta que leiam apenas um deles, o do batismo, por exemplo, para perceber que, por mais exigente que seja, deve dar-se por plenamente satisfeito em suas aspirações de conhecer a doutrina da Igreja relativa a este sacramento. Também ao orador sacro, ao ministro da palavra divina, este catecismo será muito proveitoso. Nele se encontrará expressa toda a claridade da doutrina católica. Tudo que ele contém pode ser pregado ao povo mais simples, bem como ao público mais inteligente. Não será preciso ler muitas páginas para encontrar a doutrina com a qual ensinar as verdades da fé. Com pouquíssimas que leia, terá matéria abundante para administrar o seu público. É este um livro em que, como se costuma dizer, não há desperdício. Tudo é ouro maciço, tudo é fruto maduro, nada nele é inútil ou supérfluo. Padre José Maria Mestre Roque. Bom, essa foi a introdução desse livro aqui, Catecismo Romano, o Catecismo do Concílio de Trento. Espero que vocês gostem, acompanhem os próximos vídeos do canal, deixe seu like se você gostou, compartilhe com quem precisa de catecismo, com quem é catequista, com algum padre ou com alguém que precise conhecer melhor a doutrina católica. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.